Eugênia Silva. Você mexeu com o meu coração, Fernanda. O amor acontece quando a gente menos espera. Eu tô apaixonada por você. Mas o coração sempre sabe a direção que deve seguir. Fique por dentro de tudo que acontece em Um Caminho para o Destino. Inscreva-se. No capítulo 11, que será exibido segunda-feira, dia 11 de setembro, Carolina comenta com uma colega do colégio que gostaria que a diretora flagrasse Fernanda fazendo algo errado. Carlos se despede de Fernanda e ela pede que fique mais um pouco. Fernanda é suspensa do colégio por ter saído sem permissão para se encontrar com um homem. Amélia pede a Mariana que não fiquem mais tanto tempo afastadas. Mariana diz à irmã que não deve voltar a ligar para a casa do pai. Fernanda pede uma segunda oportunidade e a madre superiora diz que ela precisa escolher entre seus estudos ou seu namorado. Marisa se preocupa pois Carlos nunca se deu bem com seu pai e Pedro comenta que sua filha e mãe também não se toleram. Fernanda, na capela do colégio, reza porque quer ajudar seus pais. Ela também pede para não perder Carlos. Amélia diz a Mariana que Luiz foi o grande amor da sua vida. Luiz está convencido de que Mariana sabe onde vive sua irmã. Pedro avisa Marisa que vai até o mercado e ela pede para ir junto. Pedro apresenta Marisa para seus amigos no mercado de flores. Luiz pergunta a Mariana sobre a filha de Amélia e ela faz com que ele acredite que sua irmã a abortou. Marisa pede uma cerveja e pede que Pedro a acompanhe. Pedro a presenteia com uma planta. Fernanda diz a Carlos que tem medo de seus sentimentos. Isabela conta a Marisa que Fernanda quer que Carlos testemunhe contra Luiz. Fernanda e Carlos passeiam na beira do rio. Camila diz a Fernanda que Carlos desistirá dela para ser seu namorado. O médico comenta com Carlos que o senhor Altamirando está com uma saúde muito debilitada e uma emoção forte pode matá-lo. Marisa almoça com Carlos para tratar de assuntos familiares. Pedro leva flores para Amélia e se chateia quando ela as joga fora. Amélia diz a Pedro que, embora ele se sinta pai de Fernanda, ela não é sua filha. Fernanda se preocupa com a mãe e pergunta o que está acontecendo. Marisa não aceita o namoro de Carlos e Fernanda e diz que sua namorada é Isabela. Fernanda insiste com a mãe e diz que não irá embora enquanto ela não disser por que está tão amargurada. Marisa pede a Carlos que resolva seus problemas com Isabela. Amélia diz a Fernanda que se sente muito sozinha e sente falta de sua família. Isabela critica Carlos por tratá-la com frieza. Amélia conta para Fernanda que foi criada por uma babá, que tem uma irmã e que seu pai morreu há 19 anos. Pedro recorda que Amélia tinha outro tipo de temperamento e admite que essa transformação se deve à vida simples que leva ao seu lado. Marisa pergunta a Carlos por que quer terminar seu relacionamento com Isabela. Você mexeu com o meu coração, Fernanda. O amor acontece quando a gente menos espera. Eu tô apaixonada por você. Mas o coração sempre sabe a direção que deve seguir. Fique por dentro de tudo que acontece em Um Caminho para o Destino. Inscreva-se. No capítulo 12, terça-feira, dia 12 de setembro, Fernanda comenta com Pedro que sua mãe está nostálgica e falou com ela sobre sua família. Fernanda pede permissão ao pai para sair, mas não conta com quem. Camila pede ao pai que a leve até a casa de Fernanda, sua melhor amiga. Amélia diz a Pedro que viu sua irmã Mariana e ela disse que seu pai ainda a odeia. Luiz fica muito irritado ao saber que Marisa foi ao mercado com Pedro e ela acredita que o marido está com ciúmes. Fernanda se encontra com Carlos e os dois trocam juras de amor. Pedro percebe que Fernanda mentiu para ele quando Camila chega com o pai. Amélia diz que Fernanda é uma mentirosa e Hernani pede a Pedro que não envolva Camila nos problemas de sua filha. Fernanda diz a Carlos que se sente muito mal por ter mentido para seu pai. Carlos quer falar com Pedro sobre o relacionamento dos dois, mas Fernanda diz que ainda não é o momento. Enquanto Pedro se preocupa com a filha, Amélia pensa mal dela e aposta que está no quarto de um motel com um homem. Fernanda ensina a Carlos a se equilibrar em cima do caiaque. Isabela acha muita coincidência que a melhor amiga de sua irmã esteja saindo com um médico e comenta com Camila que vai terminar o namoro, pois está sendo enganada. Pedro se revolta com Amélia por acreditar que sua filha é uma qualquer e diz que Fernanda não é como ela, que se entregou ao primeiro homem que encontrou.
Marisa conta para Luiz que Carlos está apaixonado pela menina do acidente e por isso está disposto a depor no processo contra ele. Hernani pede a Camila que termine sua amizade com Fernanda. Amélia lê a carta que escreveu para Luiz e se convence de que ele nunca teria se responsabilizado por ela e pela filha. Fernanda e Carlos vão até a sorveteria. Lá encontram Clara e César e ela apresenta Carlos como seu namorado. Felipe conta para Isabela que sua madrinha trabalhou para Fernando Altamirando por muitos anos e não sabia que estava tão doente. Pedro está preocupado com a demora de Fernanda e tem medo que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com sua mãe. Mariana diz ao pai que foi uma boa ideia convidar os pais de Carlos para jantar e conta que ele é filho de Luiz Monteiro. Hernani diz a Camila que quer lhe apresentar um rapaz e quando ela descobre que é o Carlos, conta ao pai que ele está apaixonado por ela. Fernando descobre que Carlos é filho de Luiz Monteiro. Mariana joga indireta para o pai a respeito de seu testamento. Pedro faz uma reflexão de todo o sacrifício que fez durante todos esses anos por sua filha, culpa Luiz Monteiro por todo o sofrimento de Amélia e jura que um dia ele vai pagar por todo o mal que causou. Você mexeu com meu coração, Fernanda. O amor acontece quando a gente menos espera. Eu tô apaixonada por você. Mas o coração sempre sabe a direção que deve seguir. Fique por dentro de tudo que acontece em O Caminho para o Destino. Inscreva-se! No capítulo 13, quarta-feira, dia 13 de setembro, Pedro fica muito nervoso relembrando todo o mal causado por Luiz Monteiro e acaba exagerando na bebida. Carlos e Fernanda se atrasam para voltar por causa de um pneu furado. Felipe e Isabela descobrem que seu Fernando não está hospitalizado. Camila suspeita que Fernanda e Carlos estão juntos. Isabela está convencida de que Carlos a engana com outra mulher. Fernanda e Carlos têm o carro roubado. Pedro chega bêbado e briga com Amélia. Fernanda e Carlos estão muito assustados por causa do assalto e ao chegarem na casa de Fernanda, ela é recebida com insultos pela mãe. Marisa sente falta de Luiz e está decidida a se operar para não perdê-lo. Amélia dá uma bofetada na filha. Carlos tenta defender Fernanda, que pede a ele que vá embora para não piorar a situação. Ligam do hospital para avisar Carlos de uma emergência. Felipe liga para Camila e pergunta se ela tem notícias de Fernanda. Ele aproveita para aconselhá-la a lutar pelo amor de Carlos. Amélia diz a Fernanda que todos já descobriram suas mentiras e deseja que o pai de Camila a proíba de ser sua amiga. Pedro sente que se comportou mal com Amélia e lhe pede perdão. Amélia pressiona Fernanda para saber quem era o rapaz que a acompanhava. Ela diz que seu nome é Carlos e que estão namorando. Amélia proíbe a filha de voltar a ver o médico, mas Fernanda não está disposta a obedecê-la. Carlos tem um dia tenso, mas consegue salvar a vida do paciente. Depois, conversa com Felipe e conta sobre o assalto que sofreu. Marisa tenta seduzir Luiz, mas ele continua frio e distante com ela. Fernanda decide falar sério com os pais sobre seu relacionamento e tenta fazer a mãe entender que não é mais uma menina. Carlos telefona para Fernanda. Amélia atende e o proíbe de voltar a ver sua filha. Clarita comenta com Rosário que conheceu Fernanda e que ela e Carlos estão muito apaixonados. Carlos conta para a mãe que Fernanda é sua namorada. Marisa lembra que ele já tem um compromisso com Isabela e que a destruirá se terminar o relacionamento. Fernanda discute com a mãe e diz que ela sim acredita no amor. Amélia admite que nunca deixou de amar Luiz Monteiro. Você mexeu com meu coração, Fernanda. O amor acontece quando a gente menos espera. Eu tô apaixonada por você. Mas o coração sempre sabe a direção que deve seguir. Fique por dentro de tudo que acontece em O Caminho para o Destino. Inscreva-se! No capítulo 14, quinta-feira, 14 de setembro, Fernanda conversa com a freira e diz que se sente uma má pessoa por ter mentido para Camila e mesmo sem saber o motivo, a religiosa a consola. Marisa conta para Isabela que Carlos quer terminar o namoro com ela. Quando Carlos a procura, Isabela não dá chance a ele de falar sobre o assunto. O senhor Fernando diz a Mariana que quer modificar seu testamento. Ela imediatamente procura Luiz e descobre que o pai quer deixar tudo para a neta. Inconformada, ela está disposta a tudo para evitar que encontre sua sobrinha e, se for necessário, desaparecerá com ela. Andréia diz a Marisa que seu namorado não pode comparecer ao desfile porque é um homem casado. Luiz contrata um investigador para que descubra o paradeiro de Amélia e de sua filha.
Fernanda está a ponto de contar toda a verdade para Camila, mas é interrompida por Carolina, que entra perguntando se Carlos e Camila são namorados. Amélia diz a Pedro que proibiu Fernanda de voltar a ver o médico. Pedro tenta se desculpar com Amélia pela maneira grosseira como se comportou com ela na noite anterior. Amélia não aceita as desculpas, pede o divórcio e diz que está decidida a procurar Luiz Monteiro e contar a ele que Fernanda é sua filha. De forma cruel, ela diz que pretende refazer sua vida e esquecer a farsa que viveu ao seu lado. Carolina interrompe a apresentação musical e diz para Camila e Fernanda que sua irmã é a namorada do Dr. Carlos, mas decide acreditar na sinceridade do namorado. Carlos pede a Felipe que se afaste de Fernanda, pois os dois estão apaixonados. Pedro e Carlos se conhecem. Amélia comenta com Lupe que vai lutar pelo amor de Luiz. Você mexeu com meu coração, Fernanda. O amor acontece quando a gente menos espera. Eu tô apaixonada por você. Mas o coração sempre sabe a direção que deve seguir. Fique por dentro de tudo que acontece em Um Caminho para o Destino. Inscreva-se! No capítulo 15, sexta-feira, dia 15 de setembro, Luiz enfrenta Amélia, diz que Fernanda é um lixo, mas em nenhum momento a reconhece. Marisa está decidida a fazer uma cirurgia plástica. Lupe diz a Amélia que Luiz está casado e nunca a amou. Por isso, deve desistir da ideia de reconquistá-lo. Carlos pede a Pedro que confie em suas intenções com Fernanda. Apesar de pensar que a diferença social entre eles é um obstáculo, Pedro aceita o namoro e adverte que não será nada fácil convencer a Amélia. O senhor Fernando diz a Mariana que está arrependido de ter afastado a Amélia do convívio com a família. Mariana, enciumada e cheia de rancor, diz ao pai que ele nunca lhe deu valor. Mariana está a ponto de agredir Branca e a ameaça demiti-la. Branca enfrenta Mariana e diz que a vida se encarregará de cobrar por todo o mal que ela tem causado. Fernando descobre que Amélia está na cidade. Fernanda pede a Pedro que não comente com Camila que ela e Carlos são namorados, mas não explica o motivo. Amélia mente para Fernanda quando afirma que Pedro também está de acordo que o melhor para ela é que não volte a ver o Dr. Carlos. Pedro diz para a irmã Rosaura que gostaria de ter ao seu lado uma mulher que o amasse de verdade. Fernanda fica furiosa quando Camila sai com Carlos. Hernani sugere a Mariana que peçam judicialmente o impedimento de seu pai por demência senil. Amélia está feliz porque Lupe conseguiu uma entrevista de trabalho para Fernanda. Você acompanhou o resumo da novela Um Caminho para o Destino. Se você quiser ficar por dentro de mais novidades sobre a novela, basta você se inscrever em nosso canal. Te convido a assistir mais vídeos sobre a novela, tenho certeza que você vai adorar. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.